Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro 4º, capítulo 2º, Penas e Gozos Futuros. Estamos no último item do livro, Paraíso, Inferno e Purgatório. Vamos estudar questões 1015, 1016 e 1017. Se você puder compartilhar, curtir e comentar esse vídeo, você ajuda, né, a divulgação da doutrina espírita. Vamos lá. 1015. O que se deve entender por alma penada? Isso está no anedotário popular, né? Nos causos, há muitos causos, né? Sempre tem de alma penada. Eu não sei se é do seu tempo, eu sou da geração X, né? Não sei, vocês são geração X, geração Millennium, né? Até a própria geração Y. Enfim, não sei se vocês se lembram da ideia da loira do banheiro, né? Que era um espírito, que era uma alma penada, né? Então, em que sentido se deve entender o que se deve entender por alma penada? Resposta: uma alma errante, errante, ou seja, entre uma encarnação e outra, e sofredora, incerta de seu futuro e para a qual podeis proporcionar um alívio que ela muitas vezes solicita ao vir comunicar-se convosco. Então é alguém que está sofrendo, alguém que está no terra a terra. O que é estar no terra a terra? Não foi nem para um umbral, nem para a colônia, nem para nenhum posto de resgate, ficou aqui sem saber que desencarnou e numa situação difícil. Aos poucos vai percebendo que tem alguma coisa errada, mas se não souber que existe a vida após a morte, vai ficar, a morte do corpo, vai ficar numa situação perturbada, para lá e para cá, precisando de ajuda. Essa ajuda que a gente pode consolar, proporcionar, para esse alívio que a gente pode proporcionar às pessoas, está na questão 664 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta: é útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores? Em caso afirmativo, como nossas preces podem proporcionar-lhes alívio e abreviar seus sofrimentos? Elas têm o poder de abrandar a justiça de Deus? Aí a resposta é: a prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma pela qual se ora sente o alívio, porque a prece é um testemunho de interesse que se dá à alma e porque o infeliz sempre é consolado quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. No livro Crônica de um Despertar, do Espírito Afonso, que conta a história do Espírito Afonso, é do seu Caibar Schutel, na mediunidade do seu Abel Glasser, Crônica de um Despertar. Quando o Afonso desencarna, ele não percebe que desencarnou, ele acha que é um grande pesadelo, que é uma grande situação que o céu está dando para ele se programar, criar condições, comprar um plano funerário interessante que possa dar todo o conforto para ele, para o corpo dele, para a família e tudo mais, que ele demora muito para perceber que desencarnou e que aquilo não é um pesadelo. E quando ele está preso ao corpo, muito materialista que era, teve um infarto, ele desencarnou num infarto fulminante. E aí ele fica preso ao corpo por ser materialista, extremamente materialista. Inclusive no quarto dele, ele percebia, saindo do perispírito, do corpo espiritual dele, fiozinhos ligados à carteira, aos relógios, às coisas que ele tinha no quarto, ou seja, ele estava literalmente apegado, grudado, jungido, preso a esses bens. Mas esses fios são mais suaves, então eles acabam arrebentando quando você fica preocupado com o corpo e chegam para colocar você num caixão, né? O seu corpo num caixão, você entende você num caixão. E aí ele preso ao corpo, foi arrastado junto, e quando ele estava no velório, ao lado da esposa, ele sentiu uma coisa luminosa batendo no peito dele, que tinha meio assim que um formato de flechas, que batiam no peito dele. E aquilo dava uma sensação maravilhosa, tirava as dores, tirava a perturbação, dava uma situação muito gostosa para ele. Fazia muito bem para ele. Diferente daquela coisa ruim, aquela fumaça escura que batia nele, fazia muito mal quando as pessoas faziam piada: ah, morreu antes ele do que eu, que bom, não prestava, não valia nada. Essas coisas todas, né, que a gente às vezes faz no velório,
foi tarde, então ele recebia esses petardos perturbadores. Quando ele recebe esses petardos balsamizantes, que ele interpretava como se fossem flechas batendo no peito dele, ele se sentiu muito bem e começou a procurar de onde vinha. E ele foi andando na direção daqueles petardos, daquelas flechas, e quando ele chega no máximo que ele consegue se afastar do corpo, ele vê que tem um veículo estacionado próximo ao velório, e dentro havia 3 pessoas, 3 espíritas fazendo oração para o desencarnado, que era ele. E essa oração então chegava balsamizando o coração dele. Então imagina se nós fizéssemos orações mais frequentes para as pessoas já desencarnadas, quanto alívio, quanta tranquilidade, quanto bálsamo nós não levaríamos para as pessoas. Via de regra, a Fábio disse que todo mundo é assim, não foi isso que eu disse. Via de regra, nós, egoístas como somos, ficamos muito ligados ao sofrimento que nós estamos tendo, à perda do ente querido, e não nos preocupamos com o sujeito que desencarnou, que também precisa da nossa compreensão, da nossa ajuda, até porque a desencarnação de alguém não nos diz respeito ao planejamento encarnatório daquela pessoa, né? E a gente fica vinculado àquilo, fica vinculado a essa pessoa e sofrendo e querendo sofrer, e cada abraço de consolo que a gente recebe no cemitério é uma retomada da vitimização nossa pela perda, etc, etc, pela pré-saudade, enfim, mas o importante é fazermos oração por quem desencarnou, isso é muito importante. 1016. Aí agora outra pergunta. Já falamos de inferno, já falamos de purgatório, agora outra pergunta. Em que sentido se deve entender a palavra céu? Resposta. Crês que seja um lugar como os campos elíseos dos antigos, onde todos os bons espíritos estão aglomerados sem nenhuma ordem, sem outra preocupação que não seja desfrutar uma felicidade passiva por toda a eternidade? Não. É o espaço universal, os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores, onde os espíritos gozam de todas as suas faculdades, sem as tribulações da vida material, nem as angústias inerentes à inferioridade. Céus. Lugar bom. Qualquer que seja o lugar. A sua casa, a minha casa, muitas vezes foi céu. A sua casa, a minha casa, muitas vezes foi purgatório. E essas mesmas casas muitas vezes foram inferno. Portanto, o céu não é um lugar circunscrito. É aquilo que eu faço dele. Não é um lugar para onde eu vou. Não confunda colônia com céu. Quando nós saímos de outra religião e adentramos, convertemos... Ai, eu odeio essa palavra. Odeio é forte. Eu acho ela né? Eu converti para o espiritismo. Quando a gente começa a professar a fé espírita, a gente tende a mudar a ideia de céu para colônia, porque ainda tem a ideia de que céu é um lugar para onde eu vou para ser feliz, e inferno é um lugar para onde eu vou para sofrer. Então a gente fala umbral, e a gente troca as palavrinhas, mas entendendo com o mesmo sentido, e não são. Céu é todo o universo, vamos dizer assim. Todo o universo é céu. E há locais onde o céu é permanente, e há lugares no universo onde o céu é temporário, como a sua casa, como a minha casa, que tem momentos de céu, momentos de purgatório e momentos de inferno. Então é um estado de espírito. Mas, quando se é um espírito evoluído, um espírito do porte de Jesus, por exemplo, aí o céu é perene, eterno, não é perene, é eterno. Permanente é a palavra que eu queria. É permanente, eterno.
mas não um local circunscrito, porque eu estou bem, vivo um céu dentro de mim. Consegui me explicar? 1017. O que os espíritos que disseram habitar o quarto, o quinto céu, etc., queriam dizer com isso? Resposta. Vós lhes perguntais qual céu eles habitam, porque tendes a ideia de haver diversos céus situados como os andares de uma casa. Então os espíritos vos respondem de acordo com vossa linguagem. Mas para eles essas palavras, quarto, quinto céu, exprimem diferentes graus de purificação e, consequentemente, de felicidade. É exatamente a mesma coisa quando se pergunta a um espírito se ele está no inferno. Se está infeliz, dirá que sim, porque para ele inferno é sinônimo de sofrimento. Mas ele sabe muito bem que não está nas chamas. Um pagão diria estar no Tártaro. Antes da explicação de Kardec, é muito comum, pelo menos na região sudeste, né, do Brasil, a gente dizer assim: eu quero que você vá para o quinto dos infernos. Teve até uma novela que chamava Quinto dos Infernos, uma coisa assim. Eu quero que você vá para o quinto dos infernos, né? E a gente imagina assim: tem um inferno 1, o inferno 2, o terceiro inferno, o quarto inferno, o quinto inferno é o pior ainda. Então eu não quero que você sofra só, eu quero que você vá para o quinto dos infernos. E aí se tem a ideia de primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, quarto céu, quinto céu, na mesma situação. Os espíritos vão respondendo de acordo: olha, eu estou numa situação aí que tem céu para cima de mim e tem céu para baixo de mim. Eu estou no intermediário aqui, estou no quarto céu, quinto céu. Seria mais ou menos isso. Modo de falar, leva muito em conta, não. O mesmo acontece, diz Kardec, o mesmo acontece com outras expressões análogas, tais como cidades das flores, cidade dos eleitos, primeira, segunda ou terceira esfera, etc., que são apenas alegorias empregadas por alguns espíritos como figuras ou algumas vezes por ignorância da realidade das coisas, mesmo das mais simples noções científicas. Segundo a ideia restrita que outrora, que no passado se fazia dos lugares das penas e recompensas, e sobretudo segundo a opinião de que a Terra era o centro do universo, que o céu formava uma abóboda e que havia uma região de estrelas, colocava-se o céu no alto e o inferno embaixo. Disso resultam as expressões subir ao céu, estar no mais alto dos céus, ser atirado ao inferno. Hoje, tendo a ciência demonstrado que a Terra é somente um dos pequenos mundos, sem importância especial entre tantos milhões de outros, e tendo traçado a história de sua formação e descrevendo sua constituição, ela provou que o espaço é infinito, que não há nem alto nem baixo no universo, e tornou-se necessário renunciar à ideia de colocar o céu acima das nuvens e o inferno nas profundezas. Quanto ao purgatório, nenhum lugar lhe foi designado. Estava reservado ao Espiritismo dar à humanidade a explicação mais racional, mais grandiosa e, ao mesmo tempo, mais consoladora sobre todas essas coisas. Assim, pode-se dizer que trazemos conosco nosso inferno e nosso paraíso. Nosso purgatório encontramos na encarnação, em nossas vidas corporais ou físicas. Kardec, fantástico. Trazemos conosco o inferno, naquele momento estamos vivenciando isso, trazemos conosco o céu, naquele momento que vivenciamos isso, e purgatório é a nossa encarnação. Simples assim. Simples assim. Quando se estabeleceu que o céu ficava para cima, e que quando primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto céus era mais evoluído, e primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dos infernos para baixo, imaginava que a Terra era o centro do universo, o Sol girava em torno, todo o universo foi criado em torno da Terra. Não é. Só na nossa galáxia tem 400 bilhões de estrelas. Então esquece. Galáxia igual a nossa tem trilhões, só nesse quadrante que é possível nós vermos com os telescópios, né? Então tem muito mais que a gente não tem condição nenhuma de ver. Tem a matéria escura que a gente não faz ideia do que seja, que compõe todo o universo. Então, enfim, tem muita coisa que a gente não sabe, mas o fato principal que a gente já sabe é que a Terra definitivamente não é o centro do universo. Então não existe alto e baixo, não tem
para cima nem para baixo. O que existe é: eu estou vivendo um céu, eu estou vivendo um inferno, eu estou purgando as minhas faltas durante a encarnação. Basicamente é isso. Porque o Espírito, como Jesus, por exemplo, em qualquer lugar que ele esteja, em qualquer parte do universo que ele esteja, ele está no céu. Concorda que ele é um Espírito puro, ele está no céu? No sentido de, eu estou no céu. O que aflige Jesus? Que dor pode sentir Jesus? Nenhuma, nada. Não tem, então está no céu. Agora, uma pessoa extremamente atormentada, vamos pegar aqui na Terra, uma pessoa extremamente atormentada, cheia de doenças, você tira do Brasil e leva ela para o Japão. E aí? Ela continua igual ou não? Continua vivendo o inferno dela. Você tira ela do Japão e leva ela para a Antártica, lá no frio, ela continua vivendo o inferno dela. Você tira e leva para os Estados Unidos. Pega uma pessoa que está no maior sofrimento da vida dela, no pior momento da vida dela, e leva lá para Disney. Onde teoricamente é para estar, né, para estar feliz e tudo mais, é um lugar bacana, né? Leva para lá, coloca na mão dela $100 mil, fala só para você gastar hoje, não se preocupe com nada. $100 mil para você gastar hoje aqui, comprar o que você quiser, ter o melhor. Uma pessoa está vivendo uma situação tão difícil de dores e dificuldades, ela está vivendo um inferno, ela vai mandar você para o inferno e vai tacar o dinheiro na sua cara. Ela está vivendo o inferno. É isso que o Kardec quer dizer. Assim, pode-se dizer que trazemos conosco o nosso inferno e nosso céu, nosso purgatório, encontramos na encarnação em nossas vidas corporais ou físicas. Certo? É isso. Amanhã a gente vai então finalizar o Livro dos Espíritos. Amanhã é a última gota de Espiritismo do Livro dos Espíritos. Mas só amanhã. Eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo. Beijo pra você que fica. Tchau.